Olá, voltamos a estudar, nosso terceiro bloco do assunto, estudar os regimes básicos de previdência. Olha que eu estou andando passinho por passinho para você, para a gente poder compreender, porque isso é essencial. Se você errar uma questão dessa, você não pode errar, não tem nem possibilidade, porque a gente tem que trabalhar ponto a ponto. Então, só para a gente voltar na tela, eu deixei a mesma tela do bloco passado, para a gente poder fechar o raciocínio. Na verdade, eu tinha fechado no outro, mas eu quero puxar o gancho para esse momento. RPPS, servidor ocupante de cargo efetivo, cargo público efetivo. RGPS, todos os outros, tá? Mas que outros? Servidor temporário, servidor comissionado, servidor eletivo, empregado público. E aí, no finalzinho do último bloco, eu coloquei para você também o servidor efetivo sem regime próprio de previdência social, tá bom? Aí, o que eu quero trabalhar com você? Vamos continuar aqui para a gente poder dar sequência ao nosso raciocínio. Eu quero também trabalhar com você que esse regime geral de previdência social, como ele atinge todos aqueles que exercem atividade remunerada, exceto os integrantes dos RPPS, né? Quem são os integrantes do RPPS? Servidor de cargo, ocupante de cargo, mas eu estou simplificando aqui porque já vai acabar o espaço, de cargo público efetivo. Só que você já viu comigo que tem um sujeito que é ocupante de cargo público efetivo, aqui no finalzinho, olha, que ele é sem RPPS, e sem RPPS, meu amigo, ele fica a ver navios, então por isso ele é amparado pelo regime geral de previdência social. Então vamos lá. Quem são esses todos aqueles? A gente já listou alguns na página anterior, só que eu quero colocar mais pessoas, tá? Porque dessas pessoas que a gente vai depois identificar quem é quem dos segurados, tá? Então, quem pertence ao regime geral? Vou colocar bem aqui. Regime geral, além daqueles que a gente já viu. O comerciante, certo? O comerciário, presta atenção, comerciário. O comerciante é o dono do comércio, é o empresário. O comerciário é o empregado, tá? O bancário, que é o empregado. E o banqueiro, que é o dono do banco. Certo? Entra aqui também o professor. Aí presta atenção, eu sou professora, certo? Quando eu dou aula em universidade particular, eu pertenço ao regime geral de previdência social. Por quê? Porque eu não sou, numa universidade particular, não vou citar aqui o nome das universidades que eu trabalho, mas as universidades que eu trabalho e que eu já trabalhei, elas são empresas privadas, então eu sou regida pela CLT. Quando eu fui substituta numa universidade federal, eu também não fui servidora ocupante de cargo público efetivo. Então, como professora, eu não ocupo cargo público efetivo. Então, eu posso ter 10 vínculos contratuais com 10 universidades. Eu vou ser todos esses vínculos sujeita ao regime geral de previdência social. Nos cursos preparatórios para concurso, editoras que eu trabalho, os jornais, enfim, todo lugar que eu trabalho da iniciativa privada, certo? Eu pertenço ao regime geral de previdência social. Então, aqui na tela, quando a gente diz professor, se for professor da rede privada, ok? Ou professor que não é vínculo efetivo, ele pertence ao regime geral. Então, vou fazer o professor e vou deixar aqui, certo? Uma marcaçãozinha. Meu asterisco não saiu perfeito, que hoje eu não tô acertando a calibragem da canetinha, mas você já sabe quem é esse professor, exceto, vou colocar aqui logo, porque depois você olha o vídeo sem som, e aí você diz, Karina ensinou errado, tá? Já sei como é que é. Exceto o efetivo. Quando eu digo efetivo, é o servidor, tá? Não vai se distrair e achar que
que significa outra coisa. Tá, quem eu posso acrescentar mais aqui? Eu posso acrescentar aqui o taxista. Opa, taxista não tem acento. Eu posso acrescentar o taxista. Eu posso acrescentar o fazendeiro. Olha só, tô colocando um monte de gente. Taxista. Eu posso acrescentar o fazendeiro. E aí por diante, gente, eu posso passar o resto do dia acrescentando gente aqui para você. Mas acho que você já entendeu, não é? Servidores ocupantes de cargo público efetivo, existindo regime próprio de previdência social, a gente vai ter ele pertencendo ao seu regime próprio. Servidor ocupante de cargo público efetivo sem regime próprio, ele pertence ao regime geral. Empregado público, regime geral. Servidor comissionado, regime geral. Servidor ocupante de cargo público eletivo, regime geral. Servidor temporário, regime geral. Deixa eu até voltar aqui para você, tá? Só um instantinho. Bem aqui, olha. Esse servidor ocupante de cargo público eletivo, numa outra aula eu expliquei para você, tá? Vamos acabar de parar de falar uma tal de uma lenda urbana aí, que ela até já existiu como verdade, de que o parlamentar, certo? Ele exercendo 2 mandatos, ele se aposenta. Não. Se ele é um servidor ocupante de cargo público eletivo e o único vínculo dele é esse, ele vai ter que contribuir para o INSS, tá bom? Ok? Aí eu quero, para a última página que eu anotei para você aqui. Quando eu faço essa lista aqui que eu estou mostrando para você, olha só, a gente vai ver comerciante. Depois eu vou explicar para você. Comerciante é o contribuinte individual. Comerciário é o empregado. Bancário, empregado. Banqueiro, contribuinte individual. Professor, empregado. Taxista, contribuinte individual. Fazendeiro, contribuinte individual. Entendeu como é interessante eu ficar falando desses indivíduos um a um? Porque aí depois eu vou identificá-los que categoria de segurado eles são, tá bom? Mas eu vou chegar no momento com isso. Vamos seguir. Os beneficiários do regime geral de previdência social são pessoas naturais, pessoas físicas, sempre, tá? Por favor. Pessoa jurídica não é beneficiária do regime geral de previdência. Então, os beneficiários do regime geral de previdência social são pessoas naturais, pessoas físicas, que têm o direito ao recebimento de prestações previdenciárias no caso de se enquadrarem em alguma das situações de risco social prevista em lei. As prestações beneficiárias incluem os benefícios e serviços. Dessa forma, são beneficiários do RGPS, Regime Geral de Previdência Social, os segurados da Previdência Social e seus dependentes. Então, quem é que é beneficiário, tá? Os segurados da Previdência Social e seus dependentes. A entidade gestora do Regime Geral de Previdência Social é o INSS, a autarquia federal vinculada ao Ministério da Previdência Social. Então, quem se beneficia? Beneficiário do RGPS, tá? O contribuinte e seus dependentes econômicos. Esses são os beneficiários do regime geral de previdência. Vamos seguir. O regime geral de previdência social está previsto no artigo 9º da Lei 8.213. A Lei 8.213 é a lei do benefício, tá? Que fala do plano de benefícios. Não precisa nem anotar isso aqui, porque eu já falei dela para você em outro momento. E eu vou desenvolver muito ela. O regime geral de previdência social está previsto no artigo 9º da Lei 8.213, de 91, e no artigo 6º do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048, de 99. O regime geral de previdência social visa atender os beneficiários em todas as situações previstas na legislação própria, como idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares, prisão ou morte do provedor da família. Vale destacar que a situação do desemprego foi expressamente excluída do rol previdenciário.
sendo hoje amparada com recursos do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Você vai ver, quando você falar do regime de previdência, dos benefícios na Constituição, que é citado a situação de desemprego, porque a situação de desemprego é sim um risco social. Só que o desemprego foi retirado, ok? Não se usa o dinheiro do fundo da Previdência, não se usa o dinheiro dos contribuintes da Seguridade Social. O dinheiro usado é o dinheiro do FAT, ok? Do Fundo de Amparo ao Trabalhador, tá? Mas não deixa de ser um risco social. Não vou dizer que, não é risco social, só que ele é amparado por outra reserva de dinheiro, tá? Agora, olha só para a gente desenvolver aqui. Quando eu digo, por exemplo, assim, olha, o RGPS visa atender aos beneficiários em todas as situações previstas na legislação, como idade avançada. Qual é o da idade avançada? A aposentadoria. Tempo de serviço, também a aposentadoria. Encargos familiares, eu poderia colocar, por exemplo, salário família, certo? Prisão, auxílio reclusão, ou morte, pensão por morte, do provedor da família. Quem é o provedor da família? É o contribuinte. Então, há benefícios que são pagos para o contribuinte e há benefícios que são pagos para o dependente, tá bom? Vamos seguir. Filiação e inscrição. Isso aqui é de grande importância para você, tá? Filiação e inscrição. O RGPS tem natureza compulsória, você já sabe disso, tá? Natureza compulsória. De modo que os trabalhadores são a ele vinculados, independente de suas vontades. Eu não posso trabalhar num local, estou trabalhando, estou cumprindo o expediente e digo assim, não, eu não quero que vocês recolham, assinem a minha carteira, nem isso eu não posso. E não quero que vocês recolham para o INSS. Eu acho muito pouco que o INSS paga de aposentadoria. Eu sou contrária. Então eu não quero. Eu tenho renda, eu tenho uma casa, eu tiro de aluguel dessa casa que é bem localizada, que é grande. Eu tiro de aluguel mais do que eu ganharia na minha aposentadoria. Eu não quero, não existe isso. Se você exerce atividade remunerada, a lei previdenciária determina que você pertence ao regime básico de previdência. Se for um servidor público efetivo, você pertence obrigatoriamente ao regime básico chamado regime próprio de previdência social. Se você exerce qualquer outra atividade remunerada sem ser de servidor público ocupante de cargo público efetivo, você pertence ao regime básico de previdência social na modalidade regime geral. Você está entendendo? Não tem saída. Tá? Vamos para a tela. O regime geral de previdência social tem natureza compulsória, de modo que os trabalhadores são a ele vinculados, independentemente de suas vontades. Surge, então, o conceito de que filiação, olha o conceito de filiação. Filiação, que é vínculo jurídico que se estabelece entre o segurado e o RGPS. A filiação para os segurados obrigatórios decorre automaticamente, olha só, decorre automaticamente da atividade remunerada. Ou seja, no momento em que a pessoa iniciar o exercício de uma atividade remunerada, estará automaticamente filiada à Previdência Social. Excepcionalmente, a filiação pode ter natureza voluntária, o que ocorre para o segurado facultativo. Mas eu não quero trabalhar agora o facultativo, tá? Quando este vem efetuar o seu primeiro recolhimento após a realização da sua inscrição. Preste atenção que é importante isso. A filiação, ela é o vínculo jurídico do segurado com o INSS, do segurado com o regime, certo? Então vamos fazer aqui um esqueminha. Ele é o vínculo. O que motiva esse vínculo? O exercer atividade remunerada, tá? Deixa eu abrir aqui para você. Olha só. Filiação. Filiação é o vínculo jurídico, do segurado com o RGPS. A ideia também serve para o RPPS, tá? Mas por enquanto, estou trabalhando. Nosso objetivo aqui é o RGPS. Então, essa filiação, ela vai. Qual é o motivo dela? Qual é o fato gerador? Exercer
atividade remunerada. Esse é o fato gerador, exercer atividade remunerada. Então, se você exerce atividade remunerada, você automaticamente, pela lei, é filiado. Entendeu? A gente tem mania de conceituar a filiação como ir lá e se inscrever. Olha só como está. Olha só dela. A gente tem no direito previdenciário o termo, deixa eu apagar aqui os rabiscos para destacar. A gente tem os termos filiação, agora eu vou marcar. A gente tem os termos filiação e inscrição. Filiação é uma coisa, inscrição é outra. Tá bom? Então, por exemplo, se você exerce atividade remunerada, você está automaticamente filiado. Certo? Eu sou empregado de uma empresa. No meu primeiro dia de trabalho, cheguei 8 horas da manhã para trabalhar, me filiei à Previdência. A inscrição, quem vai fazer, vai ser a empresa. E ela vai ser posterior. A empresa não vai, 8 horas da manhã, tá te inscrevendo. Ela vai te inscrever depois, ela tem prazo para isso, certo? Mas desde o primeiro dia de trabalho você está afiliado, certo? Está afiliado e por isso mesmo tem direito aos benefícios. Caso ocorram sem carência, você vai ter direito, tá bom? No finalzinho da leitura, eu falei do segurado facultativo. O segurado facultativo é aquele que não exerce atividade remunerada, então não está afiliado automaticamente. Por isso que o tratamento dele é diferente. Mas eu vou ver mais sobre isso no próximo bloco. Clica aí no próximo vídeo.